A partir desse momento está no ar, pela rádio Sombra do Onipotente, o programa A Psicóloga Responde. Apresentação e realização Elaine Fernandes. Bem-vindos a mais um programa A Psicóloga Responde. Eu sou Elaine Fernandes, psicóloga clínica, e estarei semanalmente respondendo dúvidas sobre a psicologia. Vocês podem estar enviando dúvidas ou sugestões de temas pelo WhatsApp mais 351 963 24 7058. Esse espaço é realmente só para tirar dúvidas, mas vocês podem encontrar os conteúdos abordados nesse programa no blog psic-erlaine-fernandes.blogspot.com. Rádio Sombra do Onipotente. Vamos iniciar o nosso programa, primeiramente, agradecendo à Rádio Sombra do Onipotente por nos ceder esse espaço onde podemos tirar dúvidas sobre a psicologia. Infelizmente, ainda existe um grande preconceito com relação ao atendimento psicológico. As pessoas não têm consciência do quanto é importante cuidar das suas emoções. Esse tabu já existe há muito tempo. Mas agora, com os atendimentos online, facilitou muito para que as pessoas possam ser atendidas de qualquer lugar. Rádio Sombra do Onipotente. Os nossos programas são reprisados todos os domingos, às 10 horas no horário do Brasil e às 14 horas no horário de Portugal. E com essa reprise, tivemos alguns ouvintes onde fizeram alguns comentários. Vamos ouvir agora. Parabéns à psicóloga Elaine Fernandes pelo belíssimo programa, com muito conteúdo e muito bem explanado. Parabéns também ao radialista Arlindo Meira pela iniciativa. Muito obrigado, Vera, pelo seu áudio. Fico feliz em saber que você está gostando do programa e continue participando. Gostaria também de agradecer a Leidiane por ter também enviado o seu comentário, só que foi apenas por escrito, não foi por áudio. Mas eu agradeço e continue participando. Rádio Sombra do Onipotente. Vamos para a primeira pergunta da noite. Elaine, eu tenho uma pergunta a fazer. Você acompanha um paciente e em algum certo momento ele começa a ficar com mais crises e te procura para conversar. Como funciona isso com relação a extras terapia, né? Daí você costuma fazer, é viável fazer terapias extras ou o que você aconselha a esse paciente? O que ele deve fazer? Ele deve lhe procurar e você orienta, você conversa, você faz uma sessão de terapia com ele, ou ele deve apenas retornar na terapia quando já está marcada? Eu agradeço a Helenice pela pergunta. E eu diria que não existe uma questão ética com relação ao horário de atendimento. Não é porque o paciente é atendido, por exemplo, toda quarta-feira às 2 horas, que ele vai ter que ser atendido naquele dia, naquela hora. E se ele necessitar de um atendimento extra, isso não pode acontecer. Pode, né? Eu sempre, quando termino meu atendimento, eu digo para o paciente: qualquer coisa, pode me ligar, entre em contato comigo que a gente conversa.
porque é muito complicado a situação. Às vezes o paciente passa por algum problema onde ele não está conseguindo suportar e ele precisa conversar com o psicólogo, porque é no psicólogo que ele confia, já que o psicólogo é a única pessoa que ele pode falar tudo e o psicólogo não vai julgar, não vai criticar, vai ouvir e tentar ajudar. Então, e também pode acontecer, às vezes, se você deixa de atender o paciente, dependendo da situação que ele se encontra, ele pode cometer um suicídio. Então, é importante, sim, você ter uma atenção com o seu paciente. E eu tenho esse cuidado, né? E com relação à ansiedade, é uma questão complicada, muito mais do que as pessoas pensam. Porque a pessoa que tem uma ansiedade, dependendo do problema que ela pode estar passando, ela pode vir a ter uma crise de ansiedade. E ela vai parar no hospital sim, porque ela tem todos os sintomas de um infarto. Só que aí, depois de um exame clínico, é detectado que está tudo correto, não tem nenhum problema. E aí, o que é tudo isso? Uma questão emocional, uma questão psicológica. Então, vamos dar um pouquinho mais de atenção para a ansiedade, né? Eu espero ter respondido a sua pergunta, Helenice, mas se ficou alguma dúvida, volte a perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder novamente. Rádio Sombra do Onipotente. Vamos agora para a segunda pergunta da noite. Doutora Elaine, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o feminicídio, que depois da pandemia, isso simplesmente estourou. Eu não sei dizer se estourou do anonimato ou se realmente isso só aumentou devido ao tanto estresse entre as pessoas. Agradeço a Sandra pela pergunta, mas ao contrário do que pareça, com a pandemia o feminicídio não aumentou. Para quem não sabe, feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher por um homem próximo, né? Também com relação à discriminação de gênero e racismo, mas que ocorre com violência sexual ou doméstica. Quando o homicídio não é praticado por um homem conhecido ou é praticado por uma mulher, não é considerado feminicídio. E com a pandemia, o que aconteceu foi o estresse aumentou por conta do isolamento, o convívio familiar ficou muito mais presente e com os problemas financeiros, problemas de desemprego, muitos desentendimentos foram acontecendo, inclusive muitos divórcios, né? E com isso, muitas vezes ocorriam a violência familiar que acabava em homicídio, né? Mas não que com a pandemia o feminicídio aumentou, não. Não temos nada estatisticamente comprovando isso. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida, mas qualquer problema você pode perguntar novamente. Rádio Sombra do Onipotente. Vamos agora para a última pergunta da noite. Olá, boa tarde. Eu sou Arlindo Meira de Braga, Portugal, e gostava de perguntar à psicóloga Elaine Fernandes quais são os sintomas de um possível pedófilo. Porque vemos muitas das vezes pessoas mais velhas perto de crianças, até muitas das vezes os nossos filhos que nós entregamos nas mãos de outras pessoas para cuidar, não é? Quando se trabalha. E eu queria saber quais são os sintomas que devemos estar atentos se estamos na presença de uma pessoa pedófila. Obrigada. Agradeço, Arlindo, pela pergunta. E com relação a ter um sintoma, o homem pedófilo, não tem. Muitos estudos são feitos, mas nada conclusivo, né?
Como muitos devem saber, o homem pedófilo sente atração por crianças e adolescentes. Geralmente o homem pedófilo sente essa atração mais por meninas, né? E muitas vezes ele só fantasia. Em outros casos, só fantasiar não é o suficiente. Ele pratica o sexo realmente. Mas também existem casos onde esses homens pedófilos procuram ajuda, o que é muito, muito raro, mas eles se sentem culpados e procuram ajuda para parar de ter esse sentimento e essa vontade, esse desejo, né? Então os remédios, né, podem ajudar. Fora do país, fora do Brasil, né, em outros países ocorre a castração química também, né? Aqui no Brasil isso não acontece. E nos estudos feitos, mas como eu disse, nada conclusivo, acredita-se que um homem pedófilo pode ter sofrido algum abuso na infância, mas também pesquisas foram vistas onde existe uma diferença do tamanho do lóbulo cerebral, também uma falta da matéria branca que une o cérebro. A psicanálise vê o ato do homem pedófilo como uma perversão, né? Onde ele procura alguém indefeso, já que ele pode ter algum problema físico e acredita não ser aceito. Então, a criança, como é mais vulnerável, é muito mais fácil ele saciar o seu desejo, né? O que os pais devem ficar atentos com relação aos seus filhos é sempre acompanhar ao médico, orientar muito bem essas crianças para que não aceite doces, dinheiro, carícias de pessoas estranhas, né? E o que acontece muito são as crianças ir dormirem umas nas casas das outras e os pais acreditam que a criança está segura, né? Só que assim, como o homem pedófilo não demonstra nada, não tem como se saber se ele realmente não vai fazer nenhum mal para o seu filho, para sua filha. Então tenham cuidado, tenham cautela com relação a isso, porque é muito visto pais que abusam de suas filhas por anos. E muitas vezes as mães até sabem, mas fazem de conta que não. E em alguns outros casos, a mãe nem fica sabendo, porque esse pai, esse padrasto, esse tio, que é quem mais pratica esse tipo de ato, ameaça essa criança, né? Então fique atento. Se o seu filho começa a ter algum problema na escola, ele não quer mais frequentar a escola, reclama de dores nas partes genitais, ficou agressivo, são sinais que a criança vai dando e que o pai e a mãe têm que ficar muito atento, porque o seu filho, a sua filha pode estar sofrendo algum abuso, sim, né? Vamos cuidar das nossas crianças, dar mais atenção, né? Eles são o futuro do país, o futuro do mundo. E essas crianças, assim, estão sendo tão abandonadas por seus pais, porque os pais ficam muito mais preocupados com a sua vida pessoal, né? E não tem o cuidado de ver quem podem estar colocando dentro da sua casa. Porque você pode estar colocando dentro da sua casa um homem pedófilo. E o perigo é muito grande. Novamente, eu espero ter respondido, mas se ficou alguma dúvida, fico à disposição. Rádio Sombra do Onipotente. Vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a participação de todos. Conto com vocês no próximo programa e dando um recadinho aqui,
que eu faço atendimentos online, ou seja, posso atender pacientes do mundo inteiro. E qualquer problema, vocês podem me contactar no meu WhatsApp, que é o 11 987 55 8789. Obrigada. Sigam agora com o programa do nosso amigo Arlindo Meira.